Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ter mais um vídeo sobre figuras de linguagem. Só que hoje a gente vai ver sobre ironia e personificação. Vamos entender então como que funciona cada uma dessas duas figuras de linguagem, que são duas figuras bem diferentes. Vamos começar pela ironia. A ironia, ela sempre vai sugerir o contrário do que se está afirmando. Só que tudo isso vai depender do contexto, vai depender do tom de voz e vai depender do interlocutor também. Então, no nosso dia a dia, a gente usa bastante de ironia, né? Quando a gente está conversando, principalmente em conversas informais, às vezes a gente altera um pouquinho o tom de voz ali para sugerir que a gente está querendo dizer o contrário do que a gente está dizendo. Isso é ironia. Então, por exemplo, vamos pensar numa situação em que uma pessoa está ameaçando de bater na outra. E a pessoa não está com medo, mas ela vai falar assim, nossa, eu estou morrendo de medo de você. Então ela foi irônica. Só que como que a gente conseguiu perceber a ironia? Foi pelo tom de voz, certo? Então assim, na fala a gente consegue reconhecer a ironia mais fácil. Agora, quando é na escrita, já é mais difícil de entender. Então, na escrita, a gente precisa, como não dá para considerar o tom de voz, a gente precisa considerar outros aspectos, que é principalmente o contexto que está sendo dito e quem que está dizendo aquilo, para a gente conseguir entender que é de fato uma ironia, certo? Um outro exemplo aí seria, por exemplo, alguém dizendo, nossa, você é muito bonita, parece uma capivara. Nesse caso aí, se for escrito, nem precisa considerar outras coisas. Só de falar que é bonito e que parece uma capivara, a gente já consegue entender a ironia, porque uma coisa não orna com a outra, né? Ou então alguma pessoa querendo dizer que a outra não é inteligente, né? E fala quanta inteligência. Então a gente até vira o olho para trás às vezes quando a gente quer ser irônico, né? Então tudo isso, a ironia ela fica mais perceptível quando ela é falada, né, oralmente. Agora, quando ela é escrita, a gente precisa considerar outros fatores diferentes dos que são considerados quando ela é falada, certo? A outra figura de linguagem é a personificação, que também é chamada de prosopopeia. A personificação, ela vai dar características humanas a entes não humanos, tá? Por exemplo, seres inanimados, são objetos, por exemplo, e animais. A gente vai ver muito aí a personificação em fábula, exemplo até em filme, por exemplo, Toy Story, a gente vai ter um exemplo de personificação, né, que dá características humanas ali aos brinquedos, que são seres inanimados, né? Ou então quando no dia a dia a gente fala, por exemplo, o braço do violão, a perna da mesa, então a gente está atribuindo características humanas aí a objetos, tá? E na literatura a gente também consegue perceber isso. Tem uma frase do Machado de Assis que é assim, olha, a virtude é preguiçosa e avara, não gasta tempo nem papel. Só o interesse é ativo e pródigo. Então aí tá dizendo que a virtude é preguiçosa. Virtude não é um ser, não é uma pessoa, né? E ali foi atribuída uma característica humana a ela, que é no caso preguiçosa. Normalmente quem é preguiçoso é ser humano, certo? Então nesse caso aí também é uma personificação, ou prosopopeia. Então, é essa a diferença das duas figuras de linguagem. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!